Até à distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial. Essa modalidade visa dar continuação às atividades de capacitação e apoio para produtores, associações, cooperativas, empreendimentos produtivos e agentes comunitários rurais. Bom, pessoal, aqui no Extremo Sul a gente tem vários projetos de quintais agroflorestais, quintais agroecológicos, projetos nos quilombolas, nos indígenas, e todas as comunidades elas têm quintais. Esses quintais eles precisam ser enriquecidos. E hoje nós recebemos uma pergunta do seu Tião Chaves sobre a enxertia em citros. A gente vai fazer um vídeo para responder essa pergunta do seu Tião e atender esses agricultores que têm esse projeto de recuperação de quintal e melhorias de quintais. Alô, pessoal, eu sou Sebastião do Chaves, agricultor, moro aqui no município de Itaém. Então eu estou aqui com alguns pés de laranja e limão. Inclusive esse aqui é um pé de limão que não está bonito, né? Mas é limão galego. Eu queria saber ao pessoal Terra Viva aí se tem alguma forma de transformar, aproveitar essa planta para fazer nela alguns enxertos para melhorar para a produção do meu quintal, além de eu comprar ou fazer outra coisa. Respondendo a pergunta do seu Tião, nós vamos ensinar agora um pouco sobre a enxertia. E o principal ferramenta para fazer enxertia é um canivete de enxertia. O interessante é que ele não pode ter ponta, então é um canivete que a gente fala capa garrote, e com a ponta dificulta o trabalho, então é um canivete sem ponta. E a gente está fazendo a afiação da ferramenta, tem que molar o canivete muito bem molado, que a gente vai fazer como se fosse uma cirurgia na planta. Então a gente está afiando o canivete bem afiado. O senhor deve lavar as mãos bem lavadas, com água e sabão, lavar o canivete, e após lavar com água e sabão, desinfetar com álcool. Se o senhor não tiver álcool, o senhor faz uma solução de água e uns pingos de quiboa para matar alguma bactéria que ficou no canivete ou na ferramenta ou na pedra. O importante é estar desinfetado o canivete para não contaminar a planta. Então esse é o canivete ideal para fazer enxertia. Bom, a gente molou as ferramentas, bem molada, lavou com água e sabão, e agora estamos desinfetando com álcool. Se eu não tivesse o álcool, eu ia pegar um pouco de água, umas gotinhas de quiboa, e ia desinfetar também. Então é apenas para matar alguma bactéria que ficou na ferramenta. Então o operador tem que estar com a mão lavada também e desinfetada junto com as ferramentas. Bom, nós estamos aqui respondendo a pergunta do seu Tião. Nós estamos vendo aqui um pé de laranja pera, uma laranja provenida de enxertia. Ela é uma laranja, você vê que o porte dela fica bem baixo, como ela é feita de enxerto. E a gente vai escolher agora os ramos para fazer um enxerto para seu Tião. E aí, se seu Tião tivesse interessado em uma laranja pera, essa seria ideal. Se seu Tião tivesse interessado em um limão Tahiti, a gente iria tirar os brotos do limão Tahiti. Se seu Tião tiver interessado em uma pocã, ele vai coletar os ramos da pocã. Então a fruta que ele tiver interessado, o espécie de laranja, que ele tiver interesse, é onde ele vai coletar o galho. Então o limão que ele tem lá, o limão galego, vai ser apenas o cavalo. O que ele vai colocar como cavaleiro, que vai ser a parte que vai gerar uma nova planta, é onde ele vai escolher a planta. Então nós vamos fazer uma demonstração com a laranja pera, que é uma laranja
é bem aceita pelo mercado. É uma laranja que dura bastante tempo aí na produção dela. Vocês podem observar que aqui já está no final da safra. Aqui tem outra fruta pequena e aqui já tem uma nova floração. Então é uma planta que é bom para ter no quintal, que ela praticamente produz o ano todo. Nessa região quente nossa aqui, ela está sempre produzindo. Então ela tem a safra que é agora em maio, junho, e ela sempre está produzindo, é que a gente fala laranja temporã. Então por isso nós estamos fazendo demonstração de um pé laranja pera, e que geralmente os agricultores têm muito interesse nesse tipo de laranja, como laranja de Imbi, que a gente fala laranja Bahia também. Então o agricultor, se ele for no vizinho, ou na comunidade, chega lá ele encontrar uma planta que ele tem interesse, e lá na casa dele ele tem um pé de limão, ou mesmo um outro pé de laranja que pode estar transformando em outra variedade diferente, ele pode coletar a brotação, coletar a haste e levar para sua comunidade, para lá ele fazer enxertia. Então vamos coletar o broto ideal para fazer enxertia. Então quando o agricultor chegar na planta, ele vai ter várias brotações. Então ele vai ter uma brotação já bem cinzenta, uma brotação velha. Ele vai ter uma brotação bem verde, que é uma brotação muito nova. E ele vai ter um broto verde acinzentado. Então você vê que o broto ele está verde, só que ele já está ficando maduro e ele está acinzentando. Então a gente fala um broto verde acinzentado. Então esse é o broto ideal para fazer a enxertia. Por que o broto verde acinzentado? Além de ter uma quantidade boa de reserva, para na hora que a gente colocar lá a enxertia ele vegetar bem, ele já está com uma idadezinha um pouco mais madura, para ele produzir mais rápido. Porque o enxerto de laranja, ele bem cuidado, ele produz com um ano. Então a gente vai fazer a enxertia, a gente quer a rapidez nessa produção. E outra questão que o enxerto, igualzinho tá essa laranja aqui, essa laranja pera que é saborosa, com muito caldo, ela vai ter lá na propriedade do seu tião. Se ele coletar a semente dessa laranja e plantar, ela vai demorar 5, 6, 8 anos para produzir, e ela pode produzir outra laranja, porque ela fez a polinização com outro tipo de laranja e com outros limões aqui do quintal. Então ele levando essa parte aqui, que é uma parte vegetativa, a hora que ela estiver lá na propriedade dele, ele vai produzir a mesma laranja. Então se você tiver na propriedade de alguém e tiver interesse nessa planta, você leva, e aí você vai ter a mesma planta que você viu lá no vizinho, lá na comunidade ou em algum lugar no processo da enxertia. Aí um broto muito maduro, muito verde, vamos tirar um exemplo de broto verde. Então às vezes a pessoa coleta um broto desse, o broto está muito verde, ele está tão verde que ele ainda está até com uma esquina meio triangular. Além dele não ter reserva para aguentar ficar lá para pegar, ele também não encaixa bem, então é um broto descartado, é um broto muito verde. Da mesma brotação que eu tirei um broto ideal, ele tem um broto aqui um pouco mais maduro, mais velho, ele já está bem cinzento. Então esse broto ele é muito duro para fazer enxertia e ele está muito velho, então ele também dificulta a enxertia e dificulta o pegamento. Então o broto ideal, o broto sequencial aqui é um broto um pouco mais verde acinzentado, então é o broto ideal. Vocês podem observar aqui, então eu tirei essa haste aqui, olha que ela tiver pega lá, que tiver o pé novo lá na propriedade do seu tião, quando ela começar a emitir as brotações, ela já começa a vir as flores. Então aí, ó, tiramos aqui, levantei um prejuízinho, então já tem laranjinhas aqui produzindo. Então quando esse broto tiver uma brotação média e tiver bem nutrido lá na propriedade do seu tião, ou lá no local definitivo, ele já começa a produção de frutos. Como eu falei, em torno de um ano e meio, dependendo do cuidado, já está produzindo fruto. Inclusive, os primeiros frutos não é recomendado deixar madurar, porque a planta está muito jovem,
quando o fruto começa a madurar, ele força muito para a produção aí do caldo e do açúcar. Então, o recomendado é descartar esses frutinhos para a nova planta conseguir estruturar um pouco melhor, e depois de 2 anos que ela começa a dar produção ideal para ela ter resistência. Então, os primeiros frutos é bom você eliminar para não enfraquecer sua planta, que ela está muito nova. Então, os agricultores, eles acham que está muito bonitinho, produziu muito cedo, acaba deixando. Então, aí quando chega depois, quando ela madura no final do ano, aí a planta enfraquece demais e chega a morrer. Porque ela é uma planta que ela foi feita uma enxertia e ela não tem a ligação ainda de nutriente ideal para aguentar aquela produção toda. Então, por isso que a gente recomenda tirar os primeiros frutos. Logo quando começar as primeiras flores, você já pode tirar as flores para não gastar a energia da planta produzindo, que ela está na fase de crescimento ainda. Como eu falei, se a gente for transportar as hastes de uma comunidade para outra, de um município para outro, a gente deve retirar esse excesso de folha. Então a folha ela perde muita água e a partir de agora que eu estou retirando esse broto aqui, ela começa a morrer. Como eu vou fazer o transporte e depois fazer a enxertia, então a gente retira as folhas, observando para não ferir a gema, porque a gema ela está aqui dentro dessa folhinha. Então você tira e deixa um talinho para proteger. Então isso é para ela não secar e não perder água, que acaba desidratando a planta e aí dificulta o pegamento. Bom, então nós tiramos as brotações ideais, as hastes da laranja-pera, e acondicionamos ela num papel, qualquer papel que você tiver, papel jornal, qualquer papel normal, papel de feira, e você protege as hastes e molha para fazer o transporte, para ela não perder umidade. Molha ela e coloca num saquinho de plástico, que ela conserva a umidade e a temperatura. Isso a gente recomenda. Então, se você foi na propriedade e teve um interesse lá, uma variedade boa lá de laranja, ou que seja de manga, de cacau, de abacate, o acondicionamento é igual. E você quer fazer essa troca de levar para sua comunidade, para ter essa variedade lá, e aí por isso que a gente recomenda isso, para fazer o transporte e essa troca de fruta, troca de variedades entre as comunidades, que é bom para ter essa diversidade nos quintais das famílias aí. Bom, então, estamos aqui, molhamos bastante, então não tem problema, pode molhar até quase que desmanchar o papel, que é para ele aguentar o transporte. Colocar numa sacola plástica e pode vedar ela. Então, nesse processo aqui, você pode transportar, desde que quando você não deixa no sol, num lugar muito quente, num lugar bem acondicionado, você vai chegar a carregar até 3 dias. O importante seria 24 horas, ela ainda estava tranquila. Então, a gente está tirando aqui hoje, até amanhã à tarde, não teria perca nenhuma. Se você tiver uma distância maior e estiver viajando ou qualquer coisa, você pode colocar 2 até 3 dias, ela ainda conserva aqui a viabilidade para enxertir ainda. Então isso aqui é o modo de transporte do material. Aí você deixa na sombra e não deixa no sol, aguenta 24 horas
até 3 dias a gente já conseguiu fazer esse material e tem um índice bom de pegamento. Bom, pessoal, a gente atendendo a pergunta do seu Tião, a gente tem aqui um pé de limão galego ou limão cravo. Esse limão ele é nativo daqui da região do Brasil. Ele é um limão muito resistente, ele é resistente a pragas e muito produtivo. Então ele nasce espontaneamente aí no meio das mangas, no meio do quintal. E geralmente a maioria das mudas de enxertia é feito com esse limão, por causa dessa resistência dele e essa abundância que existe dele na natureza. Então essa é a planta ideal para fazer enxertia. Como a gente falou, a gente está trazendo aqui as hastes, uma laranja pera e aqui um pé de limão cravo ou limão galego, assim como cada região tem um nome diferente. Então a gente vai fazer enxertia, então o limão galego vai se transformar numa laranja pera. Então por isso que a gente tem que ter algumas técnicas que a gente vai observar para fazer enxertia e no manejo da planta, para ela ter uma boa planta de laranja pera. Então nós estamos agora para enxertia. Como isso aqui é o pé de limão cravo, e nós vamos fazer enxertia da laranja pera, a altura do enxerto ela é muito interessante. Então, se você colocar um enxerto muito baixo, ele fica muito próximo do solo, dificuldade para fazer. Se você colocar muito alto, ele vai emitir muita brotação aqui, e no tempo aí da laranja você vai ficar com muito trabalho. Então tem que ficar tirando os brotos, senão a laranja vai acabar morrendo. Então a altura ideal seria uma chave em torno aí de 15 centímetros. No mínimo 10, no máximo 20 e a média 15. Então essa é a altura de fazer o enxerto. Quanto mais baixo você conseguir colocar, melhor, que ela não vai ficar emitindo brotações de limão cravo e aí vai só sobressair a laranja pera. Então a altura ideal é com 10 em torno de 15 centímetros. Aí você faz um T. Faz um T na planta. Como eu falei, a ponta do canivete nesse momento é para esse trabalho aqui. E faz essa pequena abertura. Essa planta soltou a casca bem, então é uma planta que está nova, uma planta bem nutrida. Então a enxertia ela é feita na época mais chuvosa do ano e épocas mais quentes. Então tem que ter água no solo, bastante umidade no solo, senão a planta não solta a casca, não está com seiva móvel na planta. E a época que mais vegeta, que a gente fala, é finalzinho de agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro até janeiro. Aí quando chega fevereiro, março ainda faz, mas não é recomendado. Então é de agosto a novembro a melhor época para fazer a enxertia, que é a época que as plantas vegetam bem e rapidinho ela está já emitindo a brotação do enxerto. Para enxertia, o agricultor, ou o técnico, ou ACR, ele tem que ter uma prática muito boa. Então a pessoa que quer virar um clonador, que as palavras dizem clonar, porque a planta vai ser igualzinha àquela planta que a gente tinha lá, então ele tem que praticar bastante. Então é até recomendado a pessoa ter uma proteção no dedo quando ele inicia o aprendizado, porque para a retirada da borbulha, então ele tem que ir aperfeiçoando, para ele ter um índice de pegamento bom. Então quando o cara tem uma técnica mais apurada, ele chega a 90% de pegamento nas plantas feitas da enxertia. Então essa gema ela está aqui, nós escolhemos ela. Eu prefiro essa gema que ela já caiu essa folha,
que já não tem mais entrada de fungos e bactérias. Então ela já sarou e já fechou a entrada aqui. Então, para retirada da borbulha, o clonador, o seu tião lá, o ACR, o técnico, ele tem que ser 1 centímetro acima da borbulha e até 1 centímetro abaixo. Então vai ser em torno de 2 centímetros. Ele coloca a lâmina do canivete 1 centímetro acima e pressiona o canivete e vai só puxando para trás, sem fazer movimentos de vai e vem. Se ele não conseguiu tirar, ele coloca de novo e finaliza o processo. Então a borbulha, na hora que você retira ela, não é bom você colocar o dedo, ela tem que ficar na lâmina do canivete. Você não pode colocar o dedo lá nessa parte de baixo mais. E nessa posição você já vai introduzir lá no cavalo. Pronto, a borbulha encaixou. Você vê que a borbulha uniu certinho. Então aí agora a gente vai passar a fita para impermeabilizar essa borbulha aí. A fita ela é colocada de baixo para cima para evitar a entrada de umidade. Então você vai fazendo um telhado nessa planta, pegando 2 centímetros abaixo da borbulha e vai subindo para ela manter aí a temperatura e manter a umidade. O interessante é que muita gente pergunta se vai tampar, então é tampar toda a borbulha para ela cicatrizar mesmo aí na planta. E você sobe ela até uns 2 centímetros acima dessa borbulha. No final você dá um nó para evitar a entrada de umidade. Então essa fita ela vai ficar aqui por 15 dias. Após 15 dias a gente vai liberar essa fita e vai observar. Se essa borbulha estiver bem verde, bem viçosa, igual a gente colocou agora, é sinal que o enxerto pegou. A gente vai esperar mais 7 dias, então no total dá 22 dias. Aí a gente vem aqui e elimina esse pé de limão cravo 2 centímetros acima dessa borbulha aqui, de preferência com corte em bisel, para não juntar umidade. O bom dessa técnica, que se daqui 15 dias eu chegar aqui e essa borbulha ela estiver deformada, estiver degradada, estiver mofada, estiver perdida, a gente vai tentar fazer de novo um enxerto do outro lado, ou do lado de esquerdo, do lado direito, ou subir um pouco mais a 20 centímetros. E o importante é que a gente não vai perder esse pé de limão cravo. Ele vai gerar um enxerto, uma nova planta pelo desejo do agricultor. Então essa é a vantagem dessa técnica de não eliminar a planta no momento da enxertia. Então essa é uma técnica que a gente tem usado bastante aqui nos quintais, para aproveitar alguns pés de limões que já estão lá no quintal. Às vezes o agricultor ele não manejou bem o seu pomar e acaba que esse cavalo das mudas antigas ele acaba emitindo a brotação, e que eles falam que um pé de laranja transformou em limão. A gente vai lá, elimina o excesso de brotação e faz um novo enxerto, uma nova planta, para aproveitar esse tipo de planta no quintal dos produtores aí. Então isso a gente tem feito aí na região e tem dado certo. Bom pessoal, para fazer enxertia existe uma fita profissional que ela tem nas casas agropecuárias de regiões que mexem muito com clonagem de cacau, algumas viveiros e enxertias. Tem algumas regiões que a gente não consegue encontrar essa fita. Na nossa região mesmo é bem difícil de encontrar. Então para a gente fazer o trabalho da clonagem não tem necessidade da pessoa ter essa fita. Então qualquer sacola a partir de 2 kg, se você de algum produto que pese 2 kg, que você tem em sua casa, em sua cozinha, você consegue fazer essa fita. Então essa aqui é feita com sacos de 5 kg, de preferência é o de 5 kg. Ela é uma fita resistente, é uma fita um pouco mais grossinha, e ela aguenta, ela tem a resistência e conserva bastante aqui a umidade. Então por isso que a gente acaba recomendando os agricultores para eles mesmos construírem suas fitas
lá na sua casa para fazer sua clonagem. Então ela é cortada em torno de 2 centímetros de largura e o comprimento é variado, por isso que eu falei que o de 5 kg é o mais indicado, que ela fica com esse comprimento. Eu espero que você tenha gostado e qualquer coisa tem que estar para tirar dúvida aqui do Terra Viva. Muito grato.